Jonas, capítulo 1, do versículo 1. Nos fala: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, disse Deus. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe do quê? Da presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje dentro da palavra de Deus, como eu sempre faço aqui. E a minha conversa hoje eu quero falar com vocês sobre projetos. Amém? O único projeto que Deus não cumpre da tua vida, ou que não faz acontecer ou não realiza, é aquele projeto que Ele não acha bom pelo fato de ter um projeto melhor para você. Amém? Então, quando Deus tem um projeto que é melhor do que o teu projeto, com certeza esse projeto dele vai prevalecer. Às vezes, você pede alguma coisa para Deus e você é tão insistente, tão perseverante, que Deus acaba te dando, mesmo sabendo que aquilo ali não é o melhor para você. A gente, às vezes, nós pedimos mal, e mesmo pedindo mal, muitas vezes, Deus, para poder honrar a sua palavra, Ele acaba nos atendendo. Isso acontece muitas vezes. Mas depois, lá na frente, você acaba percebendo que aquilo não era o melhor para você. E você acaba descobrindo isso, às vezes em condições totalmente traumáticas e difíceis. Mas você descobre. Aí quando você descobre, aquele projeto que não era bom para você, com certeza ele não vai até o fim. Uma hora ele termina, ele acaba, ele não se conclui, ou alguma coisa acontece que ele simplesmente se anula. Aí Deus vem e faz prevalecer o melhor projeto que Ele tem para a tua vida. Diga glória a Deus. Deus faz isso. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente toma rumos na vida, aí damos enormes cabeçadas na nossa vida. Poxa, mas eu achei que era o melhor, que era o bom para mim. E lá na frente você descobre que não era o melhor ainda estava por vir, Deus estava preparando. Mas de repente, por conta da sua insistência, que você pagou para ver, e foi, Deus acabou honrando. Vocês prestaram atenção como a vida de quase todo mundo acontece essas coisas, e as pessoas têm essa experiência, não é? Principalmente na vida afetiva, como as pessoas se dão mal quando insistem com uma coisa que todo mundo está dizendo que vai dar errado. Todo mundo vê, pai vê, mãe vê, irmão vê, os amigos conseguem ver, mas todos os avisos às vezes não são suficientes, a pessoa insiste, vai, e lá na frente ele descobre que aquilo ali não era bom. Quando ele recua, que ele vê, Deus às vezes está esperando a hora certa de poder dar o melhor que Ele tem para aquela pessoa. Amém? E eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar sobre Jonas, um profeta. A Bíblia diz que Deus falou com ele e disse assim para ele: Jonas, eu quero que você vá até Nínive, a capital da Síria, e pregue para aquelas pessoas que moram lá e que vivem lá. Vá lá e diga para aquele povo que mora ali, naquele lugar, mais 600 mil pessoas mais ou menos, diga para eles que se eles não se arrependerem das coisas que eles estão fazendo, que eu vou destruir aquela cidade, que eu vou fazer daquela cidade um verdadeiro monturo, só porque eles não estão fazendo o que realmente, algo que me agrade, e as coisas que eles estão fazendo estão simplesmente me desagradando e ferindo. Com certeza estava ferindo a santidade de Deus. Só que Tarsis, ou seja, Nínive, ficava mais ou menos a uns 800 quilômetros do lugar onde vivia Jonas. Ele teria então que pegar um barco e ir para a cidade de Nínive, pregar para aquelas pessoas para que se arrependessem, e depois então que eles pregassem a eles, eles estavam recebendo o aviso de Deus, e qualquer coisa que acontecesse com eles, como um castigo de Deus, pela maneira como eles estavam vivendo e agindo,
Eles não poderiam dizer assim: nós não fomos avisados, não fomos alertados. Então Deus é assim. Deus primeiro costuma nos alertar, procura nos mostrar: olha, isso aí vai dar errado, você vai ter consequência. Olha, se depois as consequências chegarem, fique sabendo então que você foi avisado, que você foi alertado, que você insistiu. Então, quando essas consequências chegarem, não diga que você não foi avisado. Deus faz até assim conosco nos dias de hoje. Ele nos chama a atenção, Ele procura nos avisar. Ele tem várias formas de nos avisar, de nos alertar. Ele nos alerta através da palavra. Ele usa pessoas para falar para nós que de repente os nossos caminhos não estão bons. Ele procura então nos despertar e chamar a nossa atenção sobre a necessidade de mudarmos a nossa postura, de mudarmos o nosso posicionamento. E às vezes nós insistimos, fazendo tudo aquilo que Deus está nos avisando que Ele não quer que seja feito. E quando nós insistimos, sempre vem as consequências. Sempre vem as consequências da insistência com aquilo que Deus tem nos avisado para não fazermos. E às vezes as consequências são doídas, elas são pesadas. E Deus fez exatamente assim, mandou Jonas ir pregar para os irmãos de Nínive, ou para as pessoas que moravam na cidade de Nínive. Só que ele não fez assim. Ele foi até Jope. Jope é hoje Tel Aviv, o nome da cidade. Ele foi até Jope. Quando ele chegou lá em Jope, o que ele fez? Em vez dele pegar um barco para ir para Nínive, para pregar lá como Deus mandou, ele pegou uma embarcação e foi para Tarsis, para o lado oposto, que ficava 3.200 quilômetros longe do lugar para onde ele deveria ir. Para vocês terem uma ideia, Tarsis é na Andaluzia, na Espanha. Foi para lá que ele foi, pegou um navio e foi para a Espanha, para a Andaluzia, desobedecendo totalmente o plano e o projeto de Deus. Deus tinha um plano com aquele povo em Nínive, e dentro desse plano estava o Jonas, para poder realmente fazer se confirmar todo aquele plano, todo aquele projeto que Deus tinha com os ninivitas. E ele desobedeceu e foi para um lugar totalmente oposto. Ele foi para Tarsis, foi para a Espanha, foi para Andaluzia, para tentar impedir que o projeto de Deus se concluísse. Ele entrou no barco e foi embora. Olha só o que ele fez. Viajou para outro lugar e não foi para o lugar que Deus mandou. Mas quando ele entrou naquela embarcação, ele tinha total consciência que ele estava desobedecendo a Deus. Ele tinha total consciência que não estava fazendo do jeito como Deus havia mandado, mas que ele tinha tomado um posicionamento de desobediência para ir para um lugar totalmente oposto de tudo aquilo que Deus havia determinado. Ele fez isso consciente. E isso não era bom para ele, porque o fato de ter tomado essa atitude, ou de ter realmente tomado esse posicionamento, deixou ele um pouco, com certeza, triste, deprimido e angustiado. Ele caiu em depressão. E diz a Bíblia que ele foi para o porão daquele navio, e lá no porão do navio ele ficou escondido. Lá no porão do navio ele ficou praticamente dormindo. O comportamento dele era um comportamento de pessoas depressivas, que tentam ficar enclausuradas no escuro, não querem conversar com ninguém, não querem se aproximar de ninguém, procuram então o isolamento. Foi exatamente isso que ele fez. Ele se isolou lá no porão do navio, não queria conversar com ninguém, se isolou totalmente, não queria conversa, porque para ele também não estava sendo fácil ter que desobedecer a Deus. Só que Deus, quando Ele tem um plano com a tua vida, você tenta fugir desse plano, mas Deus sempre prevalece. Diga glória a Deus. Você pode tentar fugir daquilo que Deus tem como plano com a tua vida. Você pode tentar seguir outros rumos, mas sempre que você segue rumos diferentes daqueles que Deus tem projetado para você, você só sofre, você só apanha da vida, as coisas só dão erradas.
Sempre que você tenta tomar rumos diferentes daqueles rumos e direções que Deus tem projetado para a sua vida, você enfrenta ventos fortes, você enfrenta temporais, você cai em depressão e você só sofre quando tenta seguir para rumos diferentes dos rumos e direções que Deus tem dado para a tua vida. Como nós somos especialistas em fazermos isso? Em tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, em acharmos que tudo na nossa vida tem que ser do nosso jeito. Às vezes o nosso jeito não é o jeito de Deus. E na maioria das vezes o nosso jeito não nos traz alegria, não nos traz felicidade, não nos traz bem-estar. Às vezes nós tentamos fazer sempre as coisas do nosso jeito, e sempre fazendo as coisas do nosso jeito, nós só apanhamos da vida, as coisas só dão erradas, nós temos consequências constantemente. Por quê? Porque em determinados momentos nós temos então que entendermos que as questões ligadas à nossa vida, elas não têm que ser do nosso jeito, não, elas têm que ser do jeito de Deus. Do jeito como Deus quer, do jeito como Ele estabelece, do jeito como realmente Ele determina. A Bíblia diz que o navio que ele viajava se envolveu num temporal dos mais feios que você possa imaginar. É exatamente assim. Quando você tenta fazer o oposto daquilo que Deus está determinando para a sua vida, geralmente você enfrenta temporais. Geralmente você é abatido por ventos fortes. Deus faz pressão. E quando Ele faz pressão porque Ele quer o melhor para você. Ele precisa tirar você do rumo errado, da direção errada, para levá-lo à direção que Ele quer, a direção certa. Por quê? Porque a direção certa, determinada por Ele, implica em bênçãos, em resultados, em vitórias, em felicidade. Por quê? Porque Deus nunca direciona você para o abismo. Diga glória a Deus. Nunca. Mas Ele teimou e foi para o lado oposto. O temporal chegou. A Bíblia diz que o barco começou a ser jogado de um lado para o outro. A tripulação entrou em desespero. A tripulação do navio. O que é que está acontecendo? Os deuses se revoltaram contra nós. Só pode ser porque esse temporal aqui é algo incomum. Nem aqueles homens que eram os tripulantes daquele navio estavam acostumados a viverem, ou a presenciarem, ou a realmente se encontrarem numa situação semelhante àquela. Eles ficaram espantados, por quê? Porque era muita violência das águas, muita violência do vento. A embarcação começou a ser jogada de um lado para o outro, sendo batida, sendo abalada. As estruturas da embarcação estavam sob prova daquele vento forte, daquele temporal que jogava o barco, o navio de um lado para o outro, e ele quase afundando. E diz a Bíblia que a tripulação pensou: os deuses estão revoltados conosco. Vamos fazer pedido aos nossos deuses. E cada um adorava um Deus diferente. E eles começaram a fazer o quê? A clamar aos seus deuses, fazer sacrifício aos seus deuses. Começaram então a fazer sacrifícios no porão do navio. Começaram então a sacrificar. E clamando aos deuses mais diferentes que vocês possam imaginar. E cada um clamava no Deus que acreditava, pedindo misericórdia para que o navio não afundasse naquele mar violento. E depois então que eles tentaram e fizeram todo tipo de sacrifício aos deuses mais estranhos e diferentes que você possa imaginar. Eles então se lembraram que tinha alguém no porão que não estava preocupado, que estava deitado, isolado, escondido na escuridão do porão. E eles mandaram chamar esse homem. Alguém foi lá e disse: quem és tu? Perguntaram para ele. E ele disse: olha, eu sou um profeta. Eu sou um profeta do Deus vivo. Ele falou para as pessoas que perguntaram quem ele era. E perguntaram a ele: o que é que nós temos que fazer para que tu possas clamar ao teu Deus, para nós não afundarmos nesse navio? O que é que tem que ser feito? E ele disse assim: me joguem na água. Porque na hora que vocês me jogarem no mar, falou o profeta, essa tormenta vai passar. O pessoal pediu desculpa para Deus, pegaram ele,
dentro d'água. Bah! Jogaram ele no alto mar. A Bíblia diz que quando jogaram ele no mar, um grande peixe veio e engoliu o Jonas. E na hora então que o peixe engoliu o Jonas, na mesma hora o temporal passou, os ventos cessaram, porque na hora em que o peixe engoliu o Jonas, ele mudou o rumo, a sua direção para onde ia, e já passou por imposição de Deus a ir na direção que Deus havia apontado para ele. Diga glória a Deus. O temporal passou, o vento forte passou. Você entendeu? Quem sabe o temporal que você está passando porque você está no rumo errado? Quem sabe Deus não está querendo cessar os temporais da tua vida no momento em que você parar de seguir a direção errada, que não foi a direção que Deus deu para você. Talvez enquanto você continuar insistindo e teimando em ir na direção que você sabe que não é a direção que Deus está apontando para você, você vai ter que estar debaixo dessas pressões geradas por esses temporais que cercam a tua vida. O peixe engoliu o Jonas, e quando ele engoliu o Jonas, parou a violência das ondas, dos ventos, e diz a Bíblia que o Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. E lá dentro da barriga do peixe, ele começou a orar a Deus. Diga glória a Deus. Parou a depressão e ele começou a falar com Deus. Começou a orar na barriga do peixe. E aquele grande peixe ficou com ele 3 dias. E foi levando ele, foi levando Jonas. E depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas na praia, em frente à cidade de Nínive, que era a cidade que Deus queria que ele fosse visitar. Diga glória a Deus. Eu estava lendo alguns comentários sobre essa passagem e vi algumas coisas interessantes que me chamou a atenção. Meyer Pirleman é o nome de um escritor americano que ele dá essa explicação que eu vou dar para vocês aqui. Ele diz o seguinte: que a desobediência do Jonas só facilitou para que aquelas pessoas acreditassem na mensagem que ele ia pregar. Porque os ninivitas, os assírios, eles não conheciam o nosso Deus. O Deus que eles conheciam era Dagon, o nome do Deus. Uma imagem que era a imagem de homem, que era metade homem e metade peixe. Olha só como Deus prepara as coisas. E segundo o que fala Meyer Pirleman, no seu livro, ele diz o seguinte: que havia entre os ninivitas essa expectativa de que um dia Dagon, o Deus deles, mandaria um mensageiro que sairia da boca de um peixe para trazer uma mensagem para eles. Então se acredita que na hora então que o peixe vomitou o Jonas ali na beira da praia, muitas pessoas devem ter presenciado, testemunhado aquele fato. E quando as pessoas viram Jonas, entenderam que ele era o enviado de Dagon, Deus deles. Por quê? Porque Deus não podia ir para aqueles estrangeiros. Deus só pôde ir para os estrangeiros depois que Jesus Cristo morreu na cruz, que nós passamos a ter direito de uma série de bênçãos que nós não tínhamos, por sermos estrangeiros, por não sermos judeus. Não era tempo de Deus alcançar estrangeiro. Não era tempo de Deus pregar para estrangeiro. Não era hora, primeiro eram os judeus, era tempo dos judeus. Mas Deus então quebrou o protocolo, porque ao quebrar aquele protocolo, implicava no fato de salvar vidas, de alcançar vidas antes de condená-las. Por quê? Porque o nosso Deus, além de amoroso, a Bíblia diz que Ele é justo. Justo. Então tudo isso facilitou. E Jonas, ele não queria pregar para aquelas pessoas ali. Por que ele não queria pregar para aquele povo? Segundo o próprio Meyer Pirleman, ele diz o seguinte: não queria pregar para aquele povo, porque como profeta, ele sabia
que haviam profecias que falavam que um dia o povo de Deus ia ser dominado por aquele povo. E ele achava que não indo pregar aquele povo não se arrependeria. E não se arrependendo aquele povo seria destruído, seria consumido. E sendo consumido aquele povo, não se concretizaria as profecias que falavam que o dia o povo de Deus seria subjugado por aquele povo. Por quê? Porque aquele povo ia desaparecer. E ele então não queria pregar, não somente porque queria desobedecer a Deus, por causa de um sentimento patriótico, para tentar livrar a sua nação, para tentar livrar o seu povo, achando ele que não pregando o povo seria destruído, não se cumpririam as outras profecias que diziam que o povo de Deus ia ser subjugado pelos assírios. E ele então não queria pregar para ver aquela nação se acabar, para não se cumprir as outras profecias, achando ele que desobedecendo, ele estaria tendo um ato heróico de patriotismo para poder defender o seu povo, a sua raça e a sua nação. Só que Deus queria que ele fosse pregar, e ele tentou seguir outros caminhos, outras direções, procurou então fazer com que prevalecesse outros projetos, mas Deus disse, é por aqui, volta. E ele foi, desceu lá, muitas pessoas viram ele. E ele foi pregar totalmente sem vontade. Ele andou 96 quilômetros para pregar para aquela população daquele lugar. Andou mais de 90 quilômetros em 3 dias. Andou 30 quilômetros por dia para fazer isso. Eu acho que ele ia andando dizendo, olha, Deus mandou dizer para vocês que se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Deus vai queimar essa cidade, vai destruir tudo. Olha, Deus mandou vocês se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir tudo. Olha, se arrependam. Se arrependam. Por que Deus queria que aquele povo se arrependesse? Que aquele povo era mau. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os inimigos deles, quando dominavam, enfiavam uma estaca no estômago assim, levantavam e deixavam a pessoa se batendo até a morte para poder causar terror aos seus inimigos. Vocês sabem o que eles faziam? Quando eles pegavam os seus inimigos, eles esticavam a pessoa no chão amarrada e tinha um sujeito entre eles que era especialista, vinha com uma lâmina e tirava a pele da pessoa inteirinha, descorava a pessoa, tirava o couro da pessoa inteiro, e depois que eles tiravam o couro da pessoa, eles colocavam nos muros da cidade para servir realmente de terror para os seus inimigos e adversários. Era assim que eles agiam. Deus não suportava isso, por isso Deus mandou Jonas pregar em Nínive. E Jonas começou a pregar desinteressado. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Ele andou 90 quilômetros em 3 dias. E depois que ele arrodeou a cidade, que foi em todo lugar, que ele parou de pregar, que já tinha falado para todo mundo, ele se afastou da cidade, porque Deus falou que ia destruir a cidade em 40 dias. E ele foi lá para longe da cidade, porque ele sabia, achava que Deus ia queimar a cidade. Ele não queria ser queimado junto, porque ele não imaginou que o povo se arrependeria. Ele foi para longe, e lá de longe, ele ficou sentado esperando Deus queimar a cidade. Só que foram se passando os dias e a cidade continuava de pé. Deus fez nascer perto dele um pé de mamona, uma parreira, que ficava na direção do sol de dia, para ele se proteger do sol. E quando chegou o entardecer, Deus criou uma lagarta, um verme, que comeu a planta todinha. Quando ele viu isso, poxa, Senhor, como é que o Senhor permitiu que acontecesse isso com a planta? Olha aí, a lagarta comeu toda a planta e ficou todo arrilhado. Deus disse, é engraçado você, né? Você está preocupado com a planta, mas no entanto não está preocupado com os animais e com 120 mil pessoas que moram nessa cidade, que não tem a capacidade de distinguir uma mão direita de uma mão esquerda. E Deus falou, que é esse? Eram 120 mil crianças e animais que moravam no lugar, inocentes. Você não está preocupado com essas pessoas, quer que a cidade queime. E no entanto estou preocupado com essa árvorezinha que eu criei e depois mesmo fiz o verme comer. E ele ficou esperando. Só que o povo acreditou na mensagem. Diga glória a Deus. E sabe o que diz a Bíblia? Que o rei da cidade, deixa eu ver como era o nome dele. O rei de Nínive, o nome dele era Hadad-Nirari III. Se arrependeu. Sabe o que ele fez?
proclamou um jejum nacional, mandou que todo mundo ficasse em jejum e ficasse andando com roupa de saco como sinal de humilhação e ficasse na cinza para pedir piedade para Deus. Todo mundo jejuou, um jejum nacional para humilhação diante de Deus. Até os animais jejuaram, diga glória a Deus. Todo mundo jejuou. E por causa daquele comportamento de humilhação, incentivado pelo próprio rei de Nínive, a Bíblia diz que Deus não destruiu aquela cidade. Louvado seja Deus. Para a insatisfação do Jonas. Meus irmãos, o que tem a ver uma passagem dessa da palavra de Deus com a minha vida e com a tua vida? Tem muitas lições para mim e para você. A primeira lição é que os projetos que sempre prevalecem nas nossas vidas são os projetos de Deus. Diga glória a Deus. Os projetos de Deus na tua vida são bem mais relevantes para Deus. Às vezes você acha que aquele projeto que você estabeleceu é o principal, é tudo. E muitas vezes Deus não vai concretizá-lo porque Ele tem um projeto melhor para a tua vida. Diga glória a Deus. Outra coisa que nós aprendemos dentro da palavra de Deus é que as coisas, elas não funcionam do nosso jeito. Elas sempre funcionam na nossa vida do jeito de Deus. E sempre que você, de alguma maneira, tenta fazer as coisas do seu jeito, que não está de acordo com o jeito de Deus, você vai sofrer, você vai passar por temporadas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar lutas, vai enfrentar ventos fortes. Por quê? Porque Deus vai precisar fazer pressão para colocar você no rumo. De repente você está aqui nesta noite e por conta das escolhas erradas da sua própria vida, dos posicionamentos que não estavam de acordo com aquilo que Deus determinou para você, você tem sofrido as piores situações. De repente todos os sofrimentos que estão de fato se fazendo presente em sua vida estão diretamente ligados à sua desobediência. Estão diretamente ligados à sua teimosia, em querer fazer do seu jeito, em querer fazer da forma que Deus está pedindo para você fazer diferente. De repente todos os contratempos, todas as dificuldades, todos os choros derramados, todos os sofrimentos, todas as angústias da tua vida existem e acontecem porque você tem sido teimoso para com Deus. Tem sido teimoso para com você mesmo, tem insistido, tem procurado fazer as coisas do jeito que você tem total consciência que Deus não está querendo, porque Ele tem te apontado caminhos diferentes, direções diferentes, e você teme em seguir direções contrárias às direções que Ele tem apontado e mostrado para você. Deus tem mandado você ir para Nínive e você está teimando em ir para Tarsis. Deus tem mandado você ir em direção de Nínive, mas você teima em ir para Tarsis. E sempre que você teimar em ir para Tarsis, em pegar rumos diferentes daqueles que Deus tem determinado para você, você vai enfrentar temporal. Você vai enfrentar situações de angústias, de depressões, de tristezas, de desespero. Por quê? Porque você teima em fazer as coisas do seu jeito, e fazendo do seu jeito e não do jeito de Deus, o que resulta são lágrimas, choros e sofrimento. Então nesta noite, eu quero quase concluir e dizer para você o seguinte: faça as coisas que Deus tem mandado você fazer. Siga a direção e o rumo que Deus tem apontado para a tua vida. Não seja teimoso como Jonas, que você não precise ter que ir para a barriga de um peixe para entrar em aflição e desespero, para poder perceber que tem que fazer as coisas do jeito de Deus. Talvez muitas bênçãos não se confirmaram na sua vida, talvez muita coisa que você tem pedido para Deus não tenha se confirmado, porque Deus está esperando esse teu posicionamento em ir para a direção certa. E no momento, na hora em que você for para a direção certa, tenha certeza que a misericórdia vai alcançar você e as bênçãos vão se confirmarem para você e para todos aqueles que te cercam e que fazem parte da tua convivência e do teu relacionamento. Diga glória a Deus. Então nós estamos
Em busca do quê? De compartilhar com Deus os projetos da nossa vida. Faça isso, mas escute Deus. Vá na direção que Deus tem apontado para você e mostrado para você, para que você possa de fato ser abençoado, ser bem-sucedido por seguir a direção da bênção que Deus tem apontado para você. Portanto, pensa nisso e que Deus abençoe. Que Deus ajude a sua vida e ajude você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração por você, porque eu tenho a certeza que a oração tem poder, e quando nós cremos no poder da oração e no nome de Jesus, com certeza os milagres acontecem em nossas vidas. Portanto, você que está aí passando por dificuldades ou passando por problemas, ou se sentindo assim como que impotente diante dos problemas que cercam a sua vida, creia no poder de Deus. Fale com Jesus, confie no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho a certeza que Ele pode abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, e abençoar também pessoas por quem você está intercedendo e querendo que Deus faça uma obra transformadora de libertação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou abençoando essa pessoa que está me assistindo agora, Deus. Essa pessoa que passa por problemas, que passa por dificuldades, ou que passa por momentos difíceis e complicados da vida e que está se sentindo completamente impotente, sem condições de administrar essa situação. Que a tua bênção venha sobre eles, que o Senhor venha ajudá-los e venha lhes dar vitória dentro dessa situação toda, e que toda opressão, toda perturbação, toda obra maligna, tudo aquilo que não vem de Deus, seja repreendido em nome de Jesus. E que a bênção de Deus, a graça de Deus, envolva essa vida, alcance essa vida realmente com a sua força, e que seja essa pessoa abençoada, que receba o milagre de Deus e que obtenha a resposta das suas orações. Te peço tudo isto, Deus, em oração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.